Pois é, né, gente? Estou aqui conversando com vocês. Como é que vocês passaram a semana? Como é que você tá aí se virando aí dentro? Gente, né? Lidar com a gente não é fácil não, né? Ou com os outros é tão fácil, né? A gente fala com um, fala com outro, faz isso para um, faz isso para outro. A gente consegue, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente tem, né, uma coisa legal, né? Mas quando vira pra gente, a coisa com a gente é outra conversa. Como é mais difícil, né? Ensinar os outros, ajudar os outros fica fácil, mas pra gente ensinar a gente, ajudar a gente, é realmente uma arte. Porque eu acredito assim, sabe? Eu acho que a humanidade tá entrando agora nisso. Nessa coisa de cuidar de si, de sacar que se você tá dentro e se você, né, você é a única pessoa que tem o poder de mudar coisas e até de estudar, gente, né? Você vê, né, essa busca pela condição humana, assim, entendimento, começou o quê? Há 100 anos, né? E realmente a humanidade fez o possível, né, o que eles chamam de psicologia e tal. Mas já havia filosofia, já havia, né, uma série de linhas de pensamento. Mas não aquela coisa assim religiosa, né? Porque aquela religião não contribuiu muito, não. Mas contribuir os filósofos na tentativa de compreender o nosso ser, né? Como somos e como são as coisas para o homem, né? Que a filosofia, né, aborda tudo isso, a razão da vida e tudo mais. A metafísica, uma parte da filosofia e assim vai, né? Dali também saiu a psicologia, né? A psicologia saiu da filosofia. Aliás, ela se postula como ciência há muito poucos anos, né? Eu quando eu nasci não tinha psicólogo, não existia isso, era na verdade uma especialização dentro da cadeira de filosofia. Não se tentava falar de científico, né? De psicologia científica ou muita pesquisa. Quer dizer, foi mesmo depois da metade do século passado que todo mundo, depois de 1950, que começou esse negócio de, né, estudar. O primeiro trabalho sobre sexualidade humana foi na década de 40, né? E, quer dizer, tudo isso é uma coisa muito moderna quando a gente volta para dentro, né? O que somos, como somos. E, obviamente, o que eu noto é muito... O negócio é a observação, né? Porque a ciência se baseia principalmente em observar. Mas não só a ciência, a vida da gente também, né, gente? Quanto mais a gente consegue observar coisas, mais a gente consegue perceber diferenças, detalhes, mais clara é a visão para nós das realidades e melhor nós podemos atuar com ela, né? Então, o que está muito forte, vai ficar cada vez mais forte para a gente, é esse parar e se ver. Né? Se ver nesse sentido de ver como é que é isso, como é que é aquilo, né? Sem julgar, né? Sem usar a cabeça. Engraçado, né? Eu não sei se você tem consciência disso, mas é bom você dar uma olhada, sabe? Porque o que eu sinto de maior problema hoje em dia nas pessoas, e vejo que a coisa é feia, é que as pessoas, elas não diferenciam com clareza ela da mente dela. É uma coisa automática. Para muita gente até, as pessoas, elas acham que ela é o que pensa. Não que ela tenha um aparelho mental que pensa, mas ela não é esse aparelho, ela usa o aparelho. É como o corpo, né? A gente usa o corpo, né? O corpo faz parte da gente, sim. Mas a gente tem um domínio sobre o corpo, né? Ora, a mesma coisa a mente. A mente é um aparelho, né, com suas características, um sistema dentro da gente, mas que faz pensamentos, faz ideias e uma série de outras funções. No entanto, né, as pessoas são confundidas. Ela pensa e leva a sério. Ela pensa e assume, pensa e assume, pensa e assume. Tudo que pensa, assume. Eu vejo quando eu trabalho muito com as pessoas, né, tudo que vem elas põem para fora. Tudo que vem elas assumem. Assumem. E se a gente parar um pouquinho
e observa a cabeça, como eu falo, né? O universo das ideias da cabeça, e fica paradinho, sem entrar no pensamento. Você está escutando os pensamentos, está vendo a movimentação mental, mas você fica só vendo naquele... Você vai ver que você tem uma coisa assim de... Eu tô aqui em mim, no meu centro, ele chama de centro, né? E tô olhando a mente. Passa isso, passa aquilo, vem uma ideia, vem uma força, vem uma coisa que quer empurrar, vem uma solicitação, vem uma cobrança, vem um comando, vem uma série de coisas, né? Da onde não sei, só vem. Mas se você observar essas forças que vêm, essas ideias que vêm, com um pouco mais de calma, você vai ver que elas fazem pressão de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. É muito interessante reparar isso. Todo mundo pode reparar a hora que quiser. Como elas passam e elas fazem uma pressão. Então, observando isso, eu comecei a pensar, onde é que vem esses pensamentos? Porque eu tô quieto aqui. Eu tô olhando, né? Eu sou a consciência que olha, a atenção, né? Eu tô olhando, e vem isso, passa para aquilo, passa para aquilo, passa para aquilo. E aí, coisas que você já conhece, coisas novas. Eu digo, gente, esse negócio aqui é um negócio meio ruim, né? Porque vem muita porcaria, né, gente? Pensamento ruim. Às vezes é umas coisas legais, às vezes umas coisas bem ruins, né? Mas tudo isso vem de fora. Isso não vem de dentro de mim. Muito poucas pessoas observam isso. Por exemplo, a coisa mais comum que as pessoas me falam, ai, Gasparito, quando eu sei que é meu, quando eu não sei que é meu. Primeiro mostra que ela nunca se observou. Assim, quietinha, se observando como é que é as coisas aqui. Se ela observar, ela vai ver que tudo que se passa em você, qualquer sensação que você tem, ela tem um caminho. Por exemplo, as emoções sobem de baixo para cima, lá da barriga ela sobe, é uma emoção. Né? Quando abre assim no peito, ou aperta o peito, qualquer coisa no peito, é sentimento, né? É alma. É alma. A alma abre assim, tudo que vem dela cria um estado na gente, né? Ou triste, ou bom, sei lá qual for o estado. E na cabeça, vem de fora para dentro, do fundo para fora. Então, se você pensar bem, né, a impressão que a gente tem do corpo mental, da mente da gente, é que ela é coletiva. E, obviamente, a gente escolhe, né, o que você põe em seu credo, só aceita, tudo bem. Você vê que a maior parte do tempo você joga pensamento fora, né? Não é isso, gente. Tem coisa que é tão horrível que vem na nossa cabeça, que diz, ai, credo, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E pode. Não só pode, como joga. Ora, que coisa interessante, né? E muita coisa que a gente jogou nunca mais voltou. E é impressionante como se a gente vive, mas não sabe, não bota uma atenção. Puxa, olha como é que funciona. Então, se a gente não fica observando como funciona, como é que a gente vai gerenciar? Como é que a gente vai dominar? Então, as pessoas que não têm essa autoobservação, elas são vítimas delas próprias. Ai, Gasparito, eu tenho medo. Ai, porque eu tenho isso. Ah, porque eu tenho aquilo. Ah, porque eu passo isso. Ah, porque eu estou depressiva, porque eu não sei o que, vou tomar remédio, não sei o que. Então, a gente vê que as pessoas não têm aquela posse de si. Ao contrário, tudo se apossa dela. Por exemplo, uma situação acontece lá fora, de repente ela está com toda essa situação dentro dela. Isso é o mais comum. Ai, Gasparito, o que eu estou passando, sabe, o que eu já passei na minha vida. Ai, porque isso, porque aquilo, né, implorando uma ajuda, porque, né, ela se sente vítima de tudo isso. Sabe? E eu digo assim, por que ela se sente vítima, né? Se essas coisas são lá fora? É porque a coisa vem e funciona e ela não atua em cima. Ela simplesmente, mecanicamente, ela aceita. Então, por exemplo, quando eu comecei a explorar muito esse tipo de coisa, que eu percebi que pelo menos 80% do que eu sentia não era meu, não é meu, é do mundo, e que a gente tem muito mais vulnerabilidade, muito mais sensibilidade do que a gente gostaria
né? Logicamente, isso impactou-me, assim, no sentido de, me deu aquele impacto, de, puxa, então esse negócio, eu já sabia que tudo não era dentro, porque você é médio, você sabe que muita coisa é de fora, mas que fosse a esse ponto, que fosse assim, e você pensa que você tem uma mediunidade, você tem uma sensibilidade especial, então é você. Não. Quando eu trabalho com todo mundo, eu vejo que é com todo mundo aí esse negócio, então, pera, né? O esquema que eu tinha de mundo ou de gente já mudou. Não é mais isso. Até onde vai isso, meu Deus? Porque quando eu comecei a ver, eu não tinha noção. Até onde vai isso? Será? E comecei, né, na terapia breve a usar muito esses conceitos das minhas observações. E aí eu pego as pessoas e eu vejo que elas não têm noção. Ai, Gaspar, eu tenho medo. Aí eu digo assim, é seu? Não, é meu, porque você está sentindo, você acha que é seu. Não é verdade? A gente tinha isso por uma regra. Mas a regra já dançou, gente. Já dançou! É que a gente está muito na frente, né? Eu estou sempre andando muito na frente e aí já estou percebendo as coisas diferentes dos outros, porque também não paro de estudar. E porque não é fácil, a gente tinha que ter umas crenças, né? Como essa, por exemplo, eu achava que muita coisa era minha, era uma crença. Não sabia que era uma crença, eu achava que era assim. E a viver com os fenômenos, com a vida, sempre observando, é meu trabalho, é que eu fui de repente, né? E os espíritos também, eu tenho essa facilidade com os mestres espirituais, falam, não é assim não é assim não, repara melhor, é mais pra cá, é mais pra lá, e a gente vai estudando, né? Porque não é possível que os espíritos falem que eu acredito, eles dão a dica, como qualquer pessoa pra mim, eu vou ver se aquilo é verdade. E realmente, falei, gente, então quer dizer que esse medo que essa pessoa tá sentindo não é dela? Não é dela, não. Não é dela. É duro a gente acreditar, porque isso vai tão contra a nossa regra, né? Mas como? Mas isso aqui tá a vida inteira comigo, Gasparito. Eu sou assim. Isso, infelizmente, é parte minha. Não, não é. Vamos fazer um teste, eu falo. Vamos fazer um teste? Vamos. Assim. Né? Eu sempre trabalho com bicho, você sabe que eu trabalho com bicho, né? Aí eu vou perguntar pro bicho assim, de quem é isso? Aí a pessoa se concentra no bicho dela, o bicho sempre fala, da mãe. É sempre mãe, né? Pelo amor de Deus, né? Que relação terrível que a gente tem com mãe. Não tô culpando as mães, não. É a própria natureza da relação que é realmente complexa. Tudo bem, eu digo assim, então vou fazer um teste. Manda de volta pra mim, ó, bicho, leva isso de volta, porque esse medo não é meu, leva de volta. É só um teste. De repente o medo desaparece. O que isso significa? Aí eu sempre, quando mando alguma coisa de volta, né, pra pessoa, eu pego alguma coisa que não tá aqui, porque a gente perde muitas partes, né? Aí, de repente, o que você chama? A confiança em mim. Ponto, veio a confiança em mim, que beleza. Agora, como é que você se sente? Nossa, eu me sinto leve, eu me sinto tão bem. Então, você vê, né? Terapia breve é assim. É rápido. Aí, e daí? Como é que é a coisa? Ai, Gasparito, quer dizer que o medo é da minha mãe, olha, eu tô sem, eu senti que aquilo saiu. Eu falei, é verdade, porque quantas vezes você foi com coragem, você não teve medo, né? Eu falei, é verdade, né? Muitas vezes eu fiz com coragem, fiz as coisas, né? Não era bem coerente, ou eu sou corajosa ou eu tenho medo, né? Como é que é? Não, mas e a gente não percebe, né? Não percebia que, poxa, se eu tenho coragem, por que de repente eu tenho medo? Não faz sentido, não é? Então, é da minha mãe, nossa senhora, a gente põe a mãe no corpo, né? A gente incorpora a mãe. Eu falei, incorpora. Agora, eu sempre faço isso com as pessoas, né? Quantas outras coisas em você também não é sua? Você viveu um tempo aí, né, sendo levada por tudo, não é verdade? Agora que você está parando, vou fazer terapia, vou me achar, vou me encontrar, vou cuidar de mim, que é uma coisa, né, mais ou menos moderna. Quanto tempo você teve, né? Aí, o que tá rolando, por isso você tá toda confusa, porque deve ter milhões de coisas que não tem nada a ver, ou perdeu o contato com muita coisa que você tinha quando criança e agora você se sente faltando, sente, enfim, toda uma confusão que você não entende, tentando se virar o melhor que dá, dentro do que você pode fazer.
E aí a pessoa tem que parar, e eu também tenho que parar. E olhar, dizer, gente, como nós nos contagiamos, nos envolvemos fora de nós, como nós pegamos pessoa e botamos dentro, né? Quando você guarda uma crítica, por exemplo, você catou a pessoa e botou aqui dentro. A pessoa falou uma besteira há 20 anos atrás, foi meio minuto para falar aquela besteira, e nós acolhemos aquilo, fizemos parte de nós 20 anos, com um monte de consequências por isso. Passamos a nos criticar e achar até que a pessoa tem razão. Ah, minha mãe sempre dizia que eu não prestava pra nada, e você vive se sentindo que você não vale nada. E aí eu digo, gente, ela pegou isso da mãe, ela pôs nela, ela vive como se fosse ela até hoje, incorporada a isso, e não notou que ela não tem nada a ver com isso, que isso é uma coisa de fora, que ela pode mandar embora agora de volta para a mãe, ou dissolver, entendeu? Isso é dela, não tem nada com ela. E aí? Aí quando sai, porque é uma coisa magnética, uma coisa real. Você vê que saiu um pedaço, uma coisa saiu de você, e você se sente sem aquilo. E quando você se sente sem aquilo, você se sente diferente com você. Espera, né? Todo aquele mal-estar que eu tinha a meu respeito, né? Toda aquela sensação de errada, sensação de menos, sensações horrorosas que eu tinha, sumiu, Gaspar. Eu tô me sentindo assim leve, tô me sentindo com vontade de viver, eu tô me sentindo bem. Então, quando isso acontece, é lindo, né? Porque você vê que a verdade é tão mais simples que eu, graças a Deus, né, sempre fui muito revolucionário, muito questionante, porque eu sou revoltado, né? Eu sou revoltado, eu sou muito... Você já me conhece, né? Que eu, para perder a calma, é 2 minutos. Então, não pretendo ser zen. Eu sou revoltado, entendeu? E revoltado nunca está se conformando com as coisas, né? Porque não é que é uma inconformação estúpida, não é essa coisa da ignorância, é uma coisa assim, ó, isso aqui não tá me cheirando legal, isso aqui tem alguma coisa errada, eu não aceito. E lá vem o povo com aquelas explicações, com aquele consolo, né? Se conforme. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Isso aqui tem coisa, isso aqui tem coisa. E olha, cada dia mais eu me apoio nisso, porque eu digo, é nisso que a gente faz da gente um fuçador, né? Um procurador, um pesquisador, um cara que não se conforma e dizer não, tem que dar um jeito, e aí que o jeito aparece, não é verdade? Aí que as coisas andam. Então é uma inconformação legal, inteligente, que está procurando, que não aceita a vida daquele jeito e sabe que tem jeito de mexer e vai atrás. Esse é o cara que consegue tudo na vida. Tudo, até o que os outros não conseguem. Então, eu acho legal esse tipo de revolta, eu acho legal esse tipo de não aceitação. Ela não é agressiva ao mundo, ela é uma coisa que faz o homem caminhar, e, né? Que desbrava. Não, só que tem que ter um jeito. É aí que a gente acha esse jeito e a gente fica super feliz e conta para todo mundo. Enfim, é disso que o homem vive, é disso que o homem caminha. Não é isso? E a somatória de muitas pessoas fazendo isso, nós temos a humanidade do jeito que temos, com vários avanços. Então, isso é essa insistência. Mas, ao mesmo tempo que nessa aventura você insiste, você tem que estar pronto para se arrebentar inteiro. Não no sentido de sofrer, mas no sentido da estrutura. E agora eu estou te dizendo isso, menina. Você está me ouvindo, hein, demônio? Está me ouvindo? E se tudo isso que você está aí não é teu? E se essas dificuldades que você vê, ou essa coisa de ver que você não tem saída, não é seu? Como não é meu, Gasparito? Você não vai me dizer que eu tô incorporado nos olhos, quer dizer, eu tô vendo como ruim? É, tô dizendo, tô. Será que é tua essa visão? Ou é tua mãe que era assim? Lembra da véia? Como esquecer, né? Bem que a gente gostaria de esquecer. Mas lembra? Não era ela que tinha aquela visão tacanha? Não era ela que era insegura? Enfim, que era o processo que ela trazia até da avó, sei lá da onde, né? Ela fez o que pôde na vida. Mas tudo bem, isso não é julgar minha mãe. É exatamente saber
que isso é o olho dela, não é meu olho. Por exemplo, a tua madrinha, teu pai, teu amigo, teu irmão te criticou, te viu como negativo. E você criou tais complexos. Né? Os complexos. Ah, eu não vou pôr maiô, não vou mostrar minhas pernas porque é feia, sei lá, aquelas coisas que vocês têm louca, né? Vou jogar o cabelo mais comprido pra esconder a orelha. Essas coisas de mulher, né? Só mulher tem. Mulher tem um monte. Gente, é um complexinho andando. De sainha. É horror. Né? Como a mulher é vulnerável, né? Aos comentários. Também, né, gente? Vamos falar a verdade. Na nossa cultura, o que se exige de aparência física da mulher é um absurdo, né? Tudo é baseado na beleza, no poder de atração, né? Que os homens são aqueles panaca quieto e as mulheres é que tem que atrair. Você sabe que na Itália é o contrário, né? O homem é que tem que ser um pavão para atrair as mulheres e as mulheres são meio relaxadas, não estão nem aí. É, não é bom? É. Então você vai na Itália, mulher, por isso que as brasileiras gostam da Itália, né? Que os homens ficam em cima. Então, elas acham o máximo, né? Porque aqui os homens tudo pararam, as mulheres que tem que fazer tudo. Não é? Então ela tem que ser bonita, ela tem que ser vistosa, ela tem que ser charmosa, ela tem que ser inteligente, essas coisas. Lá é o homem. Então é uma coisa que a gente vê que é bem cultural. Mas com a nossa cultura é assim, se espera da mulher um peso muito grande. Né, em cima da aparência. E aí vem esses modelos, e aí vem como ela deveria ser, e críticas, e críticas, e críticas, e ela vai moldando um eu na cabeça deformado. Um eu, né, que é feito com os olhos dos outros, não é o dela. Ela não tem olho. Difícil mulher que tenha olho para se olhar. Muito difícil. Dos olhos está contaminado. Então, às vezes eu pego alguma que está mesmo assim e que tem uma situação grave com isso, porque esse olhar negativo, esse não se gostar, tudo causa milhões de problemas afetivos, sexuais na vida dela. Tá ali para mim tratar, eu tenho que dizer, nossa, você se olha com os olhos de quem? Ai, minha gente, sai tanta gente dos olhos, sai tanta gente dos olhos, sai tanta gente dos olhos. E aí ela começa a se sentir vazia disso. Né? E, logicamente, os olhos dela devem estar em alguém. Eu mando ela pegar os olhos de volta. Gente, ela começa a se ver. Ela começa a mudar. Ela começa a se olhar, ela começa a se gostar, ela começa a enxergar o seu tipo físico, né? Seu tipo genético, ver o valor disso, ver a coisa. Ela muda o modo de andar, o modo de ser, o modo de falar, o modo de se arrumar. Ela ganha uma luz, ela ganha uma coisa, quer dizer, é o contrário. Ela queria ter tudo isso, mas agora é o contrário, né, do jeito que estava fazendo, entendeu? E ela ganha um ar de presença, porque o que chama numa pessoa, homem ou mulher, é ela própria. Quando mais ela é ela tem uma presença, porque todo mundo é diferente. Então, quando você gosta dessas diferenças, essas diferenças projetam para fora como alguma coisa muito exclusiva, muito interessante. A gente chama de carisma, chama de charme, chama de, né? Ah, essa pessoa tem um jeito, uma coisa tão legal. É a coisa dela. E isso, para o outro ser humano, é muito atraente, né? E claro, né, aqueles que não têm sentem inveja, assim, aquelas coisas todas, né, porque estão na autoimagem negativa, se olhando com os olhos dos outros, né? Agora eu hoje penso, pessoa perdida na vida, essa é fácil. Pessoa perdida que não se acha, tá andando com os valores dos outros. Por exemplo, os valores da mãe, que a vida é assim, que a vida é assado, a religião, aquelas bobagens do pai, entendeu? Porque isso é assim, isso é assado, isso pode, isso não pode, o certo é isso, o certo é aquele, você tem que ser assim, você tem que ser assado, que são os valores dos outros. Que são valores? Valores são crenças de como são as coisas, de como agir com as coisas. Ora,
Na verdade, são todos falsos, né? Porque não é teu. Os verdadeiros valores pra gente nascem da nossa experiência. A gente vai experimentar a gente naquilo. E ver como é que sai. O que dá, o que não dá. A gente tem até surpresa com a gente. Olha, nunca imaginei que eu pudesse gostar, ou dar certo, ou lidar bem. Nossa, tô arrasando, tô feliz. Quer dizer, a gente vai descobrindo as coisas a partir da nossa vivência. E fazendo uma ideia a partir do que você viveu. Então esse é um valor verdadeiro. Eu com as coisas, não é o outro. Então a gente abdicou, perdeu a capacidade de escolher. A gente já tem na cabeça automatizada a escolha dos outros que puseram em nós. É a cabeça. Por isso que eu digo, gente, quando a gente começa a perceber e começa a não permitir que a cabeça mande na gente, a gente vai ganhar um poder sobre a cabeça, um poder sobre milhões de coisas que estão acontecendo na nossa vida. Bom, eu vou falar mais disso, mas depois do intervalo. Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br. Gente, estamos aqui tentando falar um pouco mais de novos parâmetros para nós, do nosso mundo interior, né? O que é nós observarmos melhor a gente, como a gente percebe que nós estamos quase que hipnotizados por aquilo que nós vivenciamos em volta e quando nós vamos conseguindo essa independência dessas coisas, nós vamos pensando por conta própria, olhando com nossos olhos, recuperando a nossa capacidade de observação. Portanto, vamos ganhando um domínio conosco. E eu percebo que as pessoas que já começam a fazer isso, como elas se transformam, como elas melhoram na vida. Agora, minha cabeça, né, é uma questão duvidável. Eu observo a minha cabeça. Quando vem com essa ideia, aquela ideia, não passa assim qualquer coisa, porque eu estou aqui consciente, eu estou aqui presente em mim, observando esses fluxos, essas correntes. E a gente vai percebendo que a gente domina. Porque a gente diz, não quero, e a mente vai cedendo, ela tem que ceder, porque ela é submissa ao arbítrio, ela tem que ceder, ela tem que obedecer, porque você vou me lembrar disso, vou pensar nisso, ela sempre obedeceu, e ela vai obedecer, corta com isso, corta com aquilo, porque isso tudo é de fora, e eu não quero isso. Eu quero me ligar aquilo que eu quero me ligar, e eu quero colocar isso, e eu não quero colocar aquilo. Então, essa é uma maturidade na gente. Por quê? Porque a gente para de viver o mundo nos levando e nós paramos para decidir para onde nós queremos ir. O que é legal, o que não é legal, o que tem a ver e o que não tem a ver. Então, a gente percebe que ela fez hábitos durante esse período que você não tinha controle, porque você se deixou, né? Ela quer explicar. Gente, tem coisa mais chata do mundo, eu não aguento mais explicar fazendo análise, né? Usando teorias, justificativa, então, como a gente é cobrado, como a gente faz justificativa, não é isso? E fica justificando para quê? Pra cabeça, a cabeça, imagina isso daí, aí você pega, faz. Gente, cada papo aí dentro que você tem, que é um horror. Como cansa, isso cansa. Você já imaginou tudo que você vai fazer, a cabeça está perguntando, mas para que você vai fazer? Você não sabe que isso aqui é perigoso, que aquilo é não sei o quê, aí você tem que se explicar, tem que falar. Gente, que é isso? Loucura. Psicagem. Não tem aí um gerente que botou ordem na coisa. Porque tudo que você faz com a cabeça consome energia como se você estivesse fazendo de corpo inteiro. Nós chegamos ao momento de ficar exauridos e cansados e nem sabemos por quê. É impressionante. Tudo que você está pensando e tudo que você está fazendo na cabeça está mexendo com o seu estômago, está mexendo com a sua emoção, está mexendo com os seus sentimentos, está mexendo com o corpo inteiro. Está mexendo com toda a sua energética. É terrível. Então, a coisa não é assim simples.
que é só uma coisinha lá em cima. Não, é no corpo inteiro quando você está fazendo isso. E o teu corpo inteiro vive essa vida que você está colocando, que você está deixando ir para frente. Ele todo reflete. Pior que tudo reflete é que existe aquela parte nossa que cria a nossa realidade. Então ela tá se influenciando por isso. Então a coisa não fica mais só dentro, ela vai para fora e começa a se manifestar. Muitas pessoas, né, têm muita dificuldade disso, porque não vê nem a si mesmo. Como é que ela vai fazer uma relação entre si, entre o que está aqui dentro e o que está lá fora? Mas eu que já faço muito isso, faz parte dos meus estudos, eu vejo como é direto a manifestação em volta de nós, entendeu? E eu começo a deixar me criticar, daqui a pouco vem uma pessoa e fala uma besteira pra mim, me critica. Falei, porra, já tá acontecendo. Entendeu? Aí já me faço de vítima, já começo a contar umas besteiras no meu caminho. Bate o pé não sei aonde, de pequenas a grandes coisas, já começo a me machucar. Quer dizer, então, mas por que eu levei esse tombo? Por que eu bati o pé? Por que eu não sei o quê? Isso aqui podia ser evitado. Nossa inteligência corporal já tirou a gente de cada situação que a gente nem sabe, né? Lembra que o carro ia bater e alguma coisa em você virou e não bateu? Aquele é o bicho, aquele é a nossa inteligência. Ora, por que de repente me deu uma topada num troço tão óbvio aí? Por que eu bati? Por que isso? Por que aquilo? Aí então você vai vendo que existe uma condição que altera a gente. E essa condição, obviamente, não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com nada, porque a gente gosta de pôr a culpa até em obsessor, em pensamento de inveja, a gente por algumas bobagens, né? Porque a gente e quando que a gente fala isso, a gente tá fazendo o quê? A gente tá naquela situação que não tem administração, que não tem posse. Tá o mundo é que faz isso comigo, sabe? Coitado de mim. Não que eu esteja aqui e eu sou responsável, e isso é muito legal, porque eu posso mudar a situação e deixar botar ordem aqui para essas coisas não me acontecer comigo. Então, essa coisa do pessoal ficar aí nesse vitimismo, que é uma posição que as pessoas aprendem aí, incorporam isso, ficou aí, tudo bem, mas o vítima é aquela pessoa que não tem poder, né? Já, portanto, ela acha que não tem responsabilidade, porque ela não tem poder, e ela também não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada, ela não tem força, não tem poder, ela é vítima, vai fazer o quê? Se vingar? Mas isso não conserta, você já passou. O que você vai fazer? Pirracinha? Você adora fazer pirraça, né? Você tem cara de pirracento, né? Fazer o quê? Carinha feia? Ficar com ódio o resto da vida? É só isso? Pra comer lá dentro das tuas entranhas de ódio? Quer dizer, já dançou, não adianta o que você fizer, você não vai mudar o que já passou. Entendeu? É só tapiação. Porque você marcou bobeira. Marcou bobeira, levou, meu filho, a velha da terra. Ah, é. Agora ainda fica guardando ressentimento, aí com mais medo de viver, porque você é um coitadinho, você é aquele que pode fazer isso e aquilo, e dar mal bola fora, e criar, aí perde mais confiança em si, e ó, aí se fecha cheio de defesa, que a maioria das pessoas já não estão nem tão sensíveis mais, porque elas estão tão defensivas, que elas já não... Sabe, porque você coloca a defesa, e a defesa é bioenergética, a defesa existe, as placas existem, os ganchos existem, as correntes existem, os apertados existe, tudo. E isso segura mesmo você. Mas segura também a sua sensibilidade. Por quê? Né, essa placa para evitar, né, o sofrimento que vem de fora para dentro, do convívio social e da vida, ela anestesia a gente, mas também a gente fica insensível, a gente fica preso. Tá que as coisas não te afetam como antes, mas ao mesmo tempo você tem que pagar o preço de não ter mais sensibilidade. E sem sensibilidade, você não se localiza, você não sabe o que você sente, você não sabe o que são as coisas, você não perde sentido na vida, perde gosto na vida, perde, né, os referenciais. É como se você fosse perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo o tato. Quer dizer, que você vai ficar? Você vai ficar um objeto, né? Você não vai poder se locomover no mundo. Então, se você perde os sentidos, porque eles estão dormentes, você vai ficar numa situação horrível. Aliás, eu pego todo dia
Lá no espaço, pessoa assim, mas nossa, como isso é comum. Claro, né, você nasceu completa, mas depois você teve uma sociedade que interfere na gente e de forma a fracionar a gente. Pedaços a gente perde, obrigam a gente a incorporar um monte de coisas, senão batem na gente, enfim. Quando você vê, você tá um troço todo já complicado, né? E passa a vida assim, né? Se não tentar fazer alguma coisa. Embora isso também dependa muito do nível de evolução, né, da pessoa. Quando o espírito conhece certas coisas, não adianta. A mãe pode socar o pai também. O espírito vai naquilo e ninguém pega ele, né? Nós temos uma partezinha nisso. Teve coisa que a mãe falou, o pai falou, mas a gente não fez, não adiantava. Ou se fazia na frente, depois quando virava as costas fazia tudo, que é uma delícia, né? Então, e assim que a gente se vê o livre, cresceu, a gente foi fazer do nosso jeito. Quer dizer, isso, né, certas coisas, outras não, outras a gente não tinha evolução, a gente marcou bobeira. Então veio toda aquela coisa. Mas isso é pra todos, gente, é uma jogada do planeta, não adianta você achar que você é vítima, também não interessa. O que interessa é que hoje eu agora posso fazer a modificação. Eu não quero ser vítima, eu não vou ser vítima. Eu assumo total responsabilidade pelo que aconteceu. Lógico, eu era criança, eu era adolescente, eu era não sei o quê, eu era inocente, porque eu não tinha consciência das coisas, meti a cara, levei. Tudo bem, mas fui eu. É sempre eu. Sem culpa. Sem culpa porque eu não tenho a menor pretensão de ser aquilo que eu não sou. Porque culpa é pretensão. Então chega, dessa cabeça eu já tirei fora, essa cabeça de religioso brasileiro, essa eu já mandei de volta para todo mundo, não tenho mais. Tem bastante confiança em mim. Hoje eu digo, tudo bem. Mas sou eu. Era inocente? Era. Fiz. Você é assim, Gasparito? Sou. Mas como? Isso tá errado. Para você. Mas eu sou. Eu ficar contra? Por quê? Não, mas se você é espiritualista, você devia. Nossa, você é o senhor do mundo, tá com o livro aí, divino na mão, dizendo as coisas que, ai, que ridículo. Vá, para com isso. Vá, olha pra você. Vá, um pouquinho de modéstia. Gente, para com essa arrogância. Como vocês snobs. Gente, vocês são tão snobs. Vocês são tão nojentos. Eu não tô mais aguentando isso, não, viu? Eu escracho mesmo, eu não tô aguentando. Não, por quê? Ai, que coisa, que é isso? Que é isso? Tá parece bobo? Não, parece não, é bobo. Quem é você pra devia? Não, porque a pessoa mentiu. Ah, você não mente. Mas isso não existe no Brasil! Não existe um que não minta! Pois eu apanhei pra mentir na infância. Porque era educado. Você também. Como você vai falar isso na frente da pessoa? Vá! Como é hipócrita, né? Vocês são encebados com esse deveria, porque as coisas... Ai, meu Deus, como as pessoas vivem o delírio da pretensão ideológica, o certo. Chega uma hora que é um inferno, viu? Não dá nem pra escutar as pessoas, porque os papos com isso é um papo horroroso. Espero que as pessoas comecem a perceber e parem com isso, porque isso é desagradabilíssimo, isso é horroroso. Claro que eu minto, e você também. Não só, né? Eu também sou sincero. Eu também falo muita coisa que... Primeiro, eu sou sincero porque eu sei o que eu sinto. A maioria não é sincera porque não sabe o que sente. Só pensa. A gente é honesto quando fala o que pensa. Eu também falo o que penso. E eu olho pra mim e não me olho com esses olhos mais. Eu já fiz isso muito, como todo mundo faz, mas eu não faço mais não. Eu mandei tudo de volta, peguei os meus olhos, olho pra mim e falo, tudo bem, Luiz. Você não deve nada, você não tem pretensão de nada. Fica o que você é. É isso que dá, é isso que você faz. E você faz o quê? Ah, eu faço muita coisa, eu sou terrível. Ai, eu sou terrível, gente. Eu sou um demon. Sou. Eu digo pra você, se é pelos seus valores, se é por essa empáfia de vocês, eu não valho o prato que como. Já pode me pôr lá embaixo, porque eu não sirvo mesmo. Eu não tô nisso mesmo, não sou.
Não sou. E não é por isso que eu acho, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa virtuosa. Eu sou uma pessoa cheia de talento, gente. Mas isso daí não. Perfeito, essa fórmula perfeitinha aí, minhuinha, não, isso não. Bom, vocês estão comigo há muito tempo, você sabe, né? Só pelo jeito de falar, você já vê que eu não sou, não faço. Não faço. Não tô afim de entrar nisso, eu sou eu, né? Sei as coisas. E o que eu sei, vão melhorando, porque obviamente a vida me ensina. Né? E a gente vai aperfeiçoando, mas assim mesmo, nunca serei isso, nem pretendo. Já tive muita pretensão de ser isso, ser aquilo, ser aquilo pros outros, para ser pros olhos dos outros, porque eu não via que meus olhos não estavam em mim, meus olhos estavam nos outros. Eu queria ser pro outro, me ver, me considerar. Um dia eu descobri, nossa, mas é o meu olho que tá lá, eu tô fazendo isso para me ver. Deixa eu voltar com esse pedaço perdido. Quando eu voltei com os meus olhos, acabou a pretensão. Acabou. E eu digo, é assim que eu sou. Você é o quê? Mas você é espiritualista? Como você é assim? Sou assim, espiritualista, sim. Sou. Existe gente que é espiritualista, sim. Existe muito mais coisas que vocês não acham, mas existe. Mas eu não aceito. E eu com isso? Vai deixar de existir porque você não aceita? Nem cretino. Cretino, vai deixar de existir porque você não aceita, você não concorda, E depois, meu amor, sabe, além de ser uma babaquice, eu tá no fundo eu olho pra pessoa e digo, bom, né, se ela faz isso, tá querendo fazer comigo, é porque ela faz com ela. Ela faz com ela. O que ela passa na mão dela, porque ela não é perfeita. Você viu o que você passa na tua mão? Porque você não é aquela pessoa, quando você força a fazer coisa que você não tem vontade, como você judia de você, como você se culpa, como você se pega no pé, como você tem vergonha, como você sofre mil desconfortos, né? Como você se mata para fazer as coisas, para parecer. Gente, quando você olhar para isso, você vai ter uma crise. É melhor que você nem olhe, tá? Porque você vai dizer, credo, o que eu tô fazendo comigo? Troco, o que eu tô ganhando? Ainda se você pisar, eu tô fazendo isso comigo, o que é que eu tô ganhando? Você vai começar a mudar que nem eu. Você vai fazer, você vai. Eu não tô ganhando nada, só tô pagando. Tô bagação aqui, pagando. Você vai ver como você fica esperto. Fica. Eu fiquei, por que você não vai ficar? Não, eu não tenho pretensão nenhuma, sou assim mesmo. Não sou montado. Sou criativo, mas não sou montado. Sou articulado, mas não sou montado. Não quero fazer isso, eu não quero. Montado é ficar preso numa armadura de ferro duro aí. Tá sempre se sentindo com medo de ser inadequado. Você já reparou isso? Como você faz o dia inteiro? A tensão que você tem em certa situação, tu chega à raiz da loucura, né? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Porque se isso, porque se aquilo. E a gente se estraçalha, e a vida é mestra de criar situação nova, a vida profissional, as coisas tudo. Gente, com esse pavor, você não vai pra frente, porque você tem medo. É tudo só na sua cabeça, mas é horroroso. Vai ver que é por isso que as tuas portas estão fechadas, hein? Para. Você tá aí muito cagona, com os negócios tudo assim. E quando você se fecha, né? A tua vida se fecha. Menino, não adianta você querer nada que aquilo não vai. É impressionante, eu trabalho com muitas pessoas assim. Aí eu começo a fazer ela sacar, né? Com a terapia breve, então é rapidinho. Né? Eu falo com o corpo dela e para soltar as amarrações, ela desamarra tudo. Mas não é só isso, ela tem que pegar uns pedaços de volta, autoconfiança, pegar umas coisas de volta que ela perdeu por esse mundo aí, pra se montar, se pôr tudo junto, né? E aí então, né, você começa a ficar inteiraça,
novamente e sai uma porção de coisa que não é sua e você começa a se achar, né? Você começa a se achar, começa a se sentir. Aí dá vontade disso, vontade, aí começa a vir, né? Porque a alma não estava lá, não tinha nem vontade, nem motivação mais. Não sabia nem o que queria. Aí começa a vir, começa a funcionar o que não estava funcionando. E aí é quando a pessoa começa a se achar. E ela fica numa felicidade, né? Adora, me agradece muito, você me salvou. Eu não salvei nada, né? Você que está lutando por você, você que está começando a acordar para você que está aprendendo. É claro que o meu trabalho é realmente levar a informação, né? Tô aqui fazendo isso, né? Falando dessas coisas, despertando para essas coisas, né? Para que as pessoas entrem em contato com esse universo que está aqui. Está embaixo dos nossos olhos, mas nós estamos presos na cabeça. Presos. Você é presa no que pensa. Você é escrava do que pensa. O teu pensamento manda em você. Esse é o assunto de hoje, né? O pensamento manda em você. Pode nesse CD o nome. O pensamento manda em você. O teu pensamento manda em você. Não é horrível, gente? E não precisa ser assim, elas nem devem, né? Porque você é gerente, você tem que ver, escuta, que pensamentos são esses aqui? De onde é que vem? Que negócio é esse? É bom ou é ruim? Calma, né? Calma, não vai me levando assim, não. Que é isso? Eu tô aqui, eu sou lúcido, sou inteligente. Não. Mas pega o corpão, assim, pega tudo quando você falar isso, né? Não! E essa voz, eu quero falar com o Gasparito, quero fazer. Para a voz! Nenhuma voz manda em mim. Eu vou ficar quieta aqui escutando o Gasparito. Acabou! Aí ela para, ela fica assustada. Ela nunca viu você gritar aí dentro, ela para. Para de me cobrar isso. Tá aqui, mas tá cobrando-se não sei o que lá, fecha a janela, faz não sei o que, entendeu? Vai lá, como é que tá o arroz, tá queimando? Ai, que inferno! Pô! Não posso ficar numa coisa que... Tudo, olha aí como é que essa cabeça, que bagunça que é isso aí dentro. Parece que é da sogra. Todo mundo lá, faz o que quer. Gente, não dá, você fica louca. Você vai se perder. Pelo amor de Deus. Então é a hora que você começa a tomar posse, né? Ela obedece, ela tem que obedecer. E você tem que olhar, tem que selecionar. O que é isso? Não, porque tem que é o quê? Não sou escravo. Não sei se eu vou fazer essa porcaria. Bem assim aí dentro, quero ver. Para de incorporar minha mãe. Já tem minha mãe a vida inteira com tem que, agora vem você também. Não quero minha mãe aqui. Nem meu pai. Sai. Deixa eu sentir o que eu quero. Pô! Não sou robô. Tem que fazer. Vamos, gente. Dá uma folga aí. Dá uma paz. Tem que viver tudo... tudo dramático, tudo aflito. Pô, dá um espacinho. Você tá acabada, você é um caco. Que horror! Nem você mais se aguenta ficar aí. Aí é quando a gente toma punho firme com a gente, né? Essa voz minha assim, é o punho firme comigo. Porque eu não vou me largar. Eu não vou permitir. Eu tô na posse. Cara, eu valorizo a minha qualidade de vida. Eu trabalho pra isso. E aqui dentro quem manda sou eu. E não quero saber que esse ouvido escute bobagem de ninguém. E eu sou mesmo o que eu quero ser na vida. Só sou o que eu quero ser na vida. Eu não tenho compromisso com ninguém. Não tenho que mostrar nada pra ninguém. Faço só o que eu sinto que tenho lá dentro, que tem significado pra mim. O resto eu não faço. E acabou. Porque eu tô me dando toda a força que eu puder pra mim. Eu não dependo de ninguém, porque eu já tô aqui. Porque eu tô dando essa força. Porque eu tenho, não tô dando pra você, pra fulano, pra ciclano. Por que eu não dou pra mim? Você também. Não tem nada de especial aqui, não. Eu sou diferente, eu sei. Todo mundo é diferente também. Então não é nenhuma vantagem ser diferente.
Se eu posso, você pode. Já eu sempre falo isso, nasci no Ipiranga. Se eu posso, você pode. Não tem nenhum problema, não. Acorda. Eu vou mandar um grande beijão pra todo mundo. Espero que você aprenda a dominar essa cabeça. E nós vamos continuar aqui toda semana trazendo uma dica boa pra vocês, tá legal? E um abração e até mais.